Amém. Feche seus olhos, curva sua cabeça, faça uma oração ao Senhor nessa hora. Peça ao Espírito de Deus que fale aos nossos corações e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos por essa oportunidade de falar do teu amor, de anunciar o teu reino, de manifestar a tua glória. Pedimos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê ajuda, nos dê intrepidez, nos dê sapiência para que possamos ministrar e liberar a palavra vinda do teu trono, do teu coração, para o coração da tua igreja. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, pedindo, Deus, que todo direcionamento advenha do trono, advenha do teu Ruach HaKodesh, do teu Espírito Santo. Bendizemos e te agradecemos em nome de Jesus, Senhor Yeshua. Amém. Dos muitos nomes que Deus tem, na sua grande maioria, ou seja, na sua quase que total maioria, melhor dizer, não são nomes, são adjetivos, são títulos. Deus de Israel, Deus de guerra, Deus de paz, expressões Jeová Nissi, Jeová Shalom, Sar Shalom, Jeová Rafá, Jeová Tsidkenu, Jeová Tsabaoth, são sempre títulos associados ao nome. É bem verdade que essa expressão Jeová entrou aí meio que de gaiato, porque no hebraico nem J tem. O nome de Deus, ele é impronunciável porque as palavras, as vogais utilizadas para a construção do nome são desconhecidas. Então a gente traduz pifiamente como Yod He Vav He. O judeu, no seu aproximado conhecimento do hebraico, traduz como Yoaê, e a gente traduziu como Javé, como Jeová, como Iavé, e por aí vai. Mas a verdade é que o nome mesmo, ninguém sabe. Isso porque no hebraico não existe vogais, e quando você forma um nome, em hebraico você vai ter somente as consoantes, e os massoretas, os estudiosos mais novos da construção do hebraico, criaram os nekudotes, que são dagestes que criam a tonalidade vocálica. Ou seja, se nós estivéssemos lendo em hebraico a palavra águas, sem as vogais, nós seríamos como gs, porque não tem vogal. E se você lesse essa palavra 30 anos, 10 anos depois, sem o conhecimento das vogais, você jamais encontraria um som para águas. Por quê? No alfabeto português, ou no idioma português, nós temos as vogais A, E, I, O, U. Então aqui podia ser éguas, iguas, óguas, e você não vai saber nunca qual vai ser o som. E aqui pode ser um I, pode ser um A, pode ser um O, pode ser um E. Então, para você descobrir o nome do Todo-Poderoso, não vai encontrar. Aí, apóstolo, mas os testemunhas de Jeová, eles são testemunhas? Sim. De Jeová, talvez. Mas não é do Deus que a Bíblia relata, porque aquele nome não existe J. Mas o propósito é recebido, não sou eu aqui que vai levantar o preceito, mas o propósito é recebido porque eles apontam isso para Deus. A mesma coisa é Jesus.
O nome de Jesus não é Jesus. É Yeshua, Yehoshua. Porque no hebraico se transliteraram o J do I, do Yod, ou do Yad. Então existem muitos nomes que são dados a Deus e muitos adjetivos sobre o seu nome. E o interessante é que Jesus acabou recebendo aquilo que era do Pai. Só que o nome de Jesus não ficou oculto a nós como o nome do Pai. Muito pelo contrário, o nome de Jesus se tornou um nome plural, transliterado e internacionalizado. A ponto de você sair daqui do Brasil, ir para México, ou Colômbia, ou Bolívia, e lá você falar Jesus. Você ir para os Estados Unidos, falar Jesus. Ir para a Grécia, Yahves. Um nome que é pronunciado em vários idiomas, na sua forma, mas na sua forma original é Yeshua, e a gente ainda tem conhecimento disso. Só que Jesus Cristo de Nazaré, inclusive o nome completo, é conhecido por outros nomes. Nazareno, Príncipe da Paz, Leão da tribo de Judá, Rosa de Saron, e uma infinidade de nomes que nós ficaríamos aqui a noite inteira só citando os seus nomes, que são, na verdade, atributos ou adjetivos que o próprio Deus também recebeu. Mas eu queria parar hoje em um desses nomes dados a Jesus, para pontualmente a gente vislumbrar a revelação que está por trás, pelo menos tentar. Eu sei que ela é intransponível na linha do raciocínio humano, mas pelo menos tentar vislumbrar a profundidade desse nome. Jesus é chamado de a porta. Jesus, a porta. Diga comigo. Jesus, a porta. De novo. Jesus, a porta. Diga, a porta é Jesus. Diga, a porta é Jesus. Jesus é a porta. Esse é um dos nomes dados a ele. Isso por quê? Porque existem algumas coisas acerca de conhecer a Deus. Existem algumas coisas com relação à salvação que precisa ficar claro, que precisa ser conhecido dos homens e das mulheres que desejam avidamente ser salvo. Porque apropriar-se desse nome, a porta, não foi algo de uma esquizofrenia teológica de Cristo Jesus, não. Não foi algo de um devaneio filosófico de Jesus, não. Quando ele disse, eu sou a porta, ele queria que o mais letrado dos homens, na mais alta cátedra de conhecimento, entendesse, mas também a pessoa mais humilde, com menor quantidade de conhecimento, compreendesse. Por quê? Porque quando ele se revela como porta, ele quer que o homem entenda que ele é a única saída. Mas também, ele é a única entrada. A palavra de Deus declara que Jesus, o Filho, ele é o Filho unigênito do Pai. Diga unigênito. A palavra unigênito foi extraída do hebraico da palavra errad. A mesma palavra usada em Deuteronômio capítulo 6, que identifica o próprio Deus. Quando a palavra diz unigênito ou errad, quando ela especifica Jesus como unigênito, ela leva a pessoa de Jesus a uma qualidade muito especial. Por quê? Por exemplo, eu posso dizer assim, nós temos hoje aqui no templo uma única cadeira com 2 braços.
Nós temos aqui na igreja uma única cadeira com 2 braços. Você vai procurar aqui na igreja, você vai encontrar uma cadeira que tem 2 braços. Cadeira que a irmã Aline está sentada ali com a Deb. É a única cadeira. Mas não é a única cadeira que existe no mundo. Os irmãos estão entendendo, não? Estão entendendo? É a única cadeira que nós temos aqui, mas se eu sair amanhã e no centro da cidade, entrar ali na Santa Veste, ou então chegar na loja das cadeiras lá no Barão do Maruim e disser, olha, eu quero 3 cadeiras com braço, eu vou comprar. Sim ou não? Mas se essa cadeira fosse a errada, ela seria a única em toda a terra. Não existe outra. A única Sefer Torah do estado de Sergipe é essa daqui. E eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que é a única errada. Não tem outra em Sergipe. Que os únicos doidos que fizeram isso foi a gente. Não tem outra, é a única. Ah, mas é a única no mundo? Sim, porque essa aí não é verdadeira. Essa aí é uma Sefer Torah cenográfica, apesar da perfeição, é claro, né? E o judeu vê isso na foto, olha, eles têm um rolo da Torá. Custou, acho que o investimento aí não chegou a R$300. Mas um negócio desse original mesmo, com a Bíblia dentro, com o rolo da Torá lá dentro. Se você abrir aqui, encontrar o rolo da Torá aqui dentro. Se for com qualquer dos livros, que aqui nós temos o livro de Deuteronômio, Bereshit, Devarim, Veikra, temos os livros, alguns trechos dos livros copiados, em qualquer lugar. Pode procurar no Mercado Livre, Sefer Torá, procure rolo da Torá, só o rolo custa aí por baixo uns R$8.000. E outra coisa, quando fica velho, não pode usar mais, tem que fazer um funeral, enterrar. Tem uma cerimônia para enterrar, não pode jogar fora, não pode queimar, enterra como se fosse uma pessoa. É errado. Essa é errado porque só existe essa. Essa é a única. Quando a Bíblia fala que Jesus é o único Filho de Deus, ela diz o seguinte, ele é o único nessa substância. O único Filho de Deus com a condição de salvar a humanidade. O único Filho de Deus na condição de levar sobre si o meu e o seu pecado. O único mediador entre Deus e os homens. O único que pode salvar o homem. Não existe outro. Errado. Não existe outro. Aí alguém diz assim, ah, apóstolo, mas eu conheço um outro Jesus. Como é o nome dele? Esforço religioso. Eu posso me esforçar religiosamente, ele vai ser meu Jesus, vai me salvar, vai me levar para o céu. Engano seu, porque a salvação está escrito no livro de Atos dos Apóstolos. Só existe um nome que foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O nome é Jesus. Não tem outro. Salvação é o quê? Isso é uma introdução para entrar na pregação, tá? Salvação é o quê? É o livramento da condenação eterna. Vou ser mais claro. Salvação é o livramento feito por Deus através de Cristo Jesus para aqueles que o recebem como Salvador, da condenação estipulada pelo próprio Deus a todos os homens que não creem e não obedecem. Condenação essa que nós conhecemos no nosso coloquialismo de português como inferno. Mas pode ser utilizado no grego ou no hebraico tartu ou geena. Deus não fez o inferno para os homens. Lá Apocalipse capítulo 20, 21 diz que o inferno foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Mas aqueles que não obedecem a Deus e a sua palavra entram em condenação. Deus tinha que criar uma porta. A porta é Ele próprio na pessoa de Jesus. Jesus é a porta. Ele veio para salvar.
aquilo que se estava perdido. E quem estava perdido? O homem. Qual era o caminho da perdição? Condenação. O que é condenação? Inferno. Quem precisa ser salvo? Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. A saber, quem não crê no nome de Jesus. Ah, mas tem muita gente que crê, apóstolo. Quem crê no nome de Jesus, obedece a sua palavra. Porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama também será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se você não tem percebido a presença de Deus na sua vida, se você não tem tido a manifestação do amor de Deus nos seus dias, então você precisa nascer de novo. Um dia um grande teólogo procurou Jesus à noite, porque ele não tinha tempo durante o dia. Encontrou Jesus e disse: mestre, o que eu faço para ser salvo? Jesus disse: estou admirado, estou espantado. Você é doutor em teologia e não sabe o que é salvação, homem? Você tem que nascer da água, tem que nascer de novo, tem que nascer do Espírito. Mas sabe como todo bom teólogo? Teólogo tem um pouco de judeu, porque diz que onde tem 3 judeus tem 15 opiniões. Onde tem teólogo sempre tem várias opiniões. Porque a nossa teologia ocidental, ela está perpassada por um pensamento de hermenêutica, de homilética, que são pensamentos pautados na construção teológica que nasceu lá na Grécia, que estava impregnada de idolatria. Então, quando fala alguma coisa assim, bem, não é bem assim, né? Você sabe que há uma interpretação e o cabo indo para o inferno, o diabo puxando pela perna. E você é teólogo e não sabe disso? Você tem que nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito. Ou seja, se você tentar conhecer a Deus com os seus esforços, você não vai conhecer a Deus. Mas se você quer conhecer a Deus, a primeira coisa que você tem que fazer como homem é obedecer ao Senhor Deus. Como eu obedeço? Através da palavra profética, através da instrução de pastores, através da instrução de homens de Deus e mulheres de Deus, porque a Bíblia diz: ouça os seus profetas e você vai prosperar. Por que eu preciso ouvir o profeta? Porque foi essa a escolha que nós fizemos. Deus queria falar com o homem, tete a tete, cara a cara. Deus queria descer assim, olhar nos olhos e dizer: olha, eu quero dizer uma coisa, viu? Vou lhe dizer uma coisa, filha. Eis que te digo, não. Mas o homem ficou com medo disso. Quando o céu fumegou, quando os trovões começaram a comer no centro, quando a terra começou a tremer, que Deus falou o primeiro iade, os homens: Moisés, pelo amor de Deus, nós vamos morrer. Moisés, fala tu com Deus e diz: o que você disser a gente vai obedecer. A sua boca vai ser Deus falando para nós. E Moisés diz: é assim mesmo que vocês querem? É, Moisés, porque se Deus falar com a gente morre. A partir daquele dia, o próprio homem instituiu homens para estar à frente deles. E a gente, nossa humanidade, esqueceu esse princípio, esqueceu esse propósito, se distanciou, e a gente vive cada dia mais distante na desobediência. É tanto que Jesus, quando ele é apresentado como a porta, ele lá no Mishkan, lá no tabernáculo, aquele trajeto do tabernáculo até o lugar santo do santo, se diz caminho, verdade e vida. O caminho é a porta, que é um dos outros nomes dados a Jesus por ele mesmo: eu sou o caminho. Depois do caminho da entrada do tabernáculo, eu sou o caminho, a verdade é a revelação da redenção. Todo homem precisa se render, se arrepender, se converter. Eu entro pela porta, a porta é Jesus. Jesus é o caminho, diga: Jesus é o caminho.
Eu entro pela porta, Jesus é o caminho. Eu ando no caminho, eu entro pela vida. O que é a vida? A vida no lugar santo era o lugar onde se apresentavam os sacrifícios, onde se apresentava o sacrifício cordeiro, onde se derramava o sangue. O caminho para a minha salvação está em Cristo Jesus. Porque João 10:10 diz que o diabo veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus derramou o seu sangue, ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Jesus derramou a sua vida para que eu tenha vida. E com Cristo em mim, arrependido, confessando, dizendo a Ele que Ele é Senhor, eu chego ao lugar mais seguro, a presença do trono. A vida com Deus. Porque quem tem o filho tem a... Quem tem o filho tem a... Quem não tem o filho não tem a vida. Então, resumidamente, esse é o panorama tempestuoso que está sobre nossa cabeça. O panorama de que a cada homem, a cada mulher do planeta Terra, em todo o globo, seja do Ocidente ao Oriente, seja na Malásia ou na Indonésia, ou então no Chile ou na África, todo ser que respira precisa confessar a Cristo como o Senhor da sua vida para obter salvação. Porque Cristo é a porta. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 13: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Preste atenção. Se você não abriu sua Bíblia, preste atenção no que está escrito no Data Show. Entrai pela porta o quê? Entrai pela porta o quê? Por que a porta é estreita, irmão? Vou falar agora, não vou falar com todo mundo, não é só o caso de mulher não, os homens também. Quem está fazendo aula de direção para tirar carteira de habilitação? Prefere a baliza ou a garagem? Garagem, né? Por quê? Porque é largo. Vai de frente. Aí pode dar uma rezinha de ré. Fez, está fácil. Não, você vai ter que fazer a curva, você tem que fazer a baliza. Ninguém quer. E quando chega numa rua que tem carro de um lado, carro do outro, aí pronto. Aí. Congela. Por quê? Porque ficou estreito. O homem, por sua natureza, quer o caminho largo. Quer facilidade. Quer resolver as suas coisas dando um jeitinho. E nós que somos brasileiros, somos formados na lei de Gerson. Nós queremos um jeitinho para tudo. E até para chegar no céu. Eu não fiz essa pesquisa não, mas eu vou fazer. Eu acho que missa de sétimo dia só vai ter no Brasil. Um jeitinho para chegar no céu. A porta é estreita, isso quer dizer que não é uma coisa fácil, humanamente, aos olhos do homem fazer. Mas aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. A porta, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz a quê? A perdição. E muitos são os que entram por ela. A Bíblia diz que a porta estreita, que é Jesus, ela existe. Mas existe uma porta larga e que muitos optam por entrar por essa porta. Mateus, verso 14 diz: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva aonde? A vida. E poucos há que há em... Diga para a pessoa que está ao teu lado assim, mas você está ouvindo sobre ela nessa noite. Diga para a pessoa que está ao teu lado, na sua frente, você encontrou, meu irmão. Porque a porta é... A porta é... A porta é... A porta é... Jesus. Ah, meu amado, olha, eu vou dizer a você, tem muitas formas.
Olha, a gente pode, tem a porta, peça a mãe que o filho atende. Me mostre qual é o texto bíblico que fala sobre isso. As bodas de Caná, fazei tudo o que ele vos mandar. E o que ele manda é, arrependei-vos e convertei-vos. Você fez isso? Ela diz, o Senhor, eu me alegro em Deus, o meu Salvador. Quem é o Salvador? Jesus. Eu me alegro em Deus. Se fosse traduzido, vou falar em hebraico. Hag Elohim Yeshua. A palavra em hebraico. Hag Elohim Yeshua. A minha alegria, meu Deus, minha alegria, minha salvação. Isso quer dizer o quê? Deus é alegria, Hag. Deus, Elohim. Yeshua, salvação. Jesus. Quando ela faz a oração, quando Maria faz a oração de agradecimento porque descobriu que estava grávida, ela diz, eu me alegro em Jesus, porque Ele é meu Salvador. Como Ele pode? 1 João capítulo 1, Ele estava no princípio com Deus. Somente quem é a porta, o Bereshit, o princípio, pode mudar a tua vida. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa palavra é a verdade. Não é uma questão de interpretação teológica, de apanhado, de forçamento de texto, de interpretação hermenêutica, de avaliação. Não, 1000 vezes não. É um entendimento simples e perene. Jesus é o único caminho, porque só Ele é a porta. Não existe outro. Eu preciso observar alguns aspectos sobre uma porta, para a gente refletir. Primeiro, a porta tem a função de controlar o acesso e proteger. Diga assim, a porta é estreita. Ou seja, não é qualquer um que passa por ela. Não é qualquer um que passa pela porta. A porta não é fácil. Lá em Jerusalém, a gente chega na porta de Jafa, tem lá umas agulhas, que é o lugar onde os arqueiros ficam para atirar flechas, para proteger da entrada de intrusos na cidade. Tem agulhas grandes, largas, e tem agulhas pequenas, que a flecha é um palmo. Eu lembro que um dia nós estávamos caminhando para lá, um dos dias nós estávamos lá, quando chegamos na porta, a porta de Jafa estava fechada. Aí chegamos a bater uma tristeza, assim, meu Deus, e agora não vou entrar em Jerusalém. Aí andamos mais uns 3 metros, tinha uma baita de um portão que estava aberto, estava todo mundo entrando por aquele lado. Eu pensava que a única porta era aquela porta histórica, mas tinha outra porta. Agora, na modernidade, as autoridades da Prefeitura de Jerusalém tiram um pedaço do muro e construíram uma avenida. Então, mesmo se você não entrar pela porta de Jafa, mas tem uma entrada lateral, só que eu não sabia. E me bateu tristeza, porque eu pensava que aquela era a única porta. Mas havia outra. Tem muita gente pensando que no reino do Espírito tem outra porta, como eu pensei, como eu não sabia. Mas só existe uma porta só. Jesus é a porta. Ele tem a função de controlar e de proteger. Ou seja, para entrar pela porta, eu preciso tomar uma decisão. A porta, ela é como se fosse naqueles filmes antigos, onde o pessoal dizia assim, você bate na porta e abre aquela portinha, ela pequenininha, você só vê o olho do cabo e diz, diga a senha. Só entra ali quem diz a senha. E qual é a senha? Eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador. Porque Mateus capítulo 5, versículo 37 diz, seja porém o vosso falar o quê? Sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Seja porém o seu falar sim, sim, não, não.
passou disso, é maligno. Ah, você aceita Jesus? Eu não sei, né? Talvez, né? Não, mas pare bem. Eu aceito Jesus, mas você sabe, eu tenho os meus termos. Não, meu irmão, quem se entrega totalmente. Quem se entrega, entrega completamente, sem reservas. Eu sou seu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu, porque o Senhor se entregou na cruz do Calvário por nós, também se entregou totalmente. Ou seja, a porta, ela controla a entrada daqueles que estão indecisos. Ou você entra pela porta, ou você não entra. Não existe negócio de ficar na porta, como se fosse aqueles elevadores, né, que a gente chega no prédio, fica segurando o elevador, apitando, e a pessoa... Não, meu irmão. Ou você entra, ou você não entra. Ou você decide, ou você não decide. É interessante porque esse conceito sim, não, é o mais revolucionário, é uma das mais revolucionárias invenções. Por quê? Porque hoje, qualquer dispositivo de informática trabalha com sim, não. É o 0 ou 1. É um princípio binário e dígito. O dígito binário, 0 ou 1. Todas as informações de informática, os terabytes que existem hoje, sei lá qual é a expressão que posso utilizar, tudo parte de uma decisão, de um sim e de um não. Lá dentro do seu computador, no seu celular, seu smartphone, no seu tablet, tudo dentro é assim, 0 ou 1, sim, não, sim, não, sim, não. E isso cria aqueles resultados maravilhosos que você vê. Ou seja, uma decisão constrói um resultado. Se você decidir por Cristo, você constrói salvação. Se você não decidir por Cristo, não existe meio termo. Você construiu condenação. Fui claro? Não existe meio termo. Não existe, eu vou aceitar Jesus assim, talvez, não sei. Não. Ou você é, ou você não é. Ou você aceita, ou você não aceita. Deus não aceita nada pela metade. Segundo, a porta também indica entrada para alguém ou para algum lugar. E também indica uma saída. Ou seja, eu estou no mundo. E eu quero sair do mundo. Eu estou no pecado, no estado de pecado. Eu quero sair do pecado. Só existe uma porta. A porta é Jesus. João 10, versículo 9 diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagem. Achará alimento. Eu sou a porta. O Senhor Jesus. Quem entra por mim sai. Olha, diga para a pessoa que está atrás assim: quem entra sai. Oxi, que história é essa? Claro. Se você entrar, você entrou na igreja, você saiu de onde? Da rua. Você saiu da igreja, você entrou onde? Na rua. Jesus é a porta que tira você do mundo e coloca no reino de Deus. Jesus é a porta que tira você do pecado e te coloca na santidade. Jesus é a porta que te tira da condenação e te traz a vida. Jesus é a porta que tira você da escuridão para a luz. Ele é a porta. Você percebeu? Nesses poucos minutos nós estamos falando sobre porta. Por que é que Jesus é a porta? Para que ficasse claro. Para que ficasse entendido. Para que ficar compreensível. Eu quero conhecer a Deus, eu quero receber vida eterna, eu quero ter uma nova realidade espiritual. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é a porta. Eu quero prosperar, Jesus é a porta. Mas antes de prosperar, você precisa nascer de novo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Olha, busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Por que eu devo buscar o reino de Deus e a sua justiça? O que é a justiça do reino de Deus? A justiça do reino de Deus é Jesus. Porque a palavra diz que o fim da lei é Yeshua, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. A justiça que é pela fé e a fé no Filho de Deus. Quando eu busco a justiça primeiro, ou seja, quando eu entrego minha vida a Cristo Jesus, as demais coisas são acrescentadas. Por quê? Porque eu entro no princípio de Deuteronômio 28. Quando você ouviu atentamente e obedeceu a minha voz, eu visitarei e te abençoarei com todas as sortes de bênçãos, diz o Senhor. É uma coisa conectada com a outra, não tem condição de desligar a palavra e desconectar os textos. É um escalonar de obras de Deus na vida do homem, daquele que obedece. Porque o próprio Deus diz: eu não posso negar a mim mesmo, e em mim não há sombra de variação. Se eu falei, eu vou cumprir. Jeremias capítulo 1, o Senhor diz: Jeremias, o que você está vendo? Eu estou vendo uma vara de amendoeira. Viste bem, Jeremias, porque aquilo que eu digo eu vou fazer. E se o Senhor diz que vai salvar, Ele salva. Se o Senhor diz que vai condenar, Ele condena. Se o Senhor diz que vai matar, Ele mata. Se Ele diz que vai dar vida, Ele dá vida. Por quê? Porque Ele é Deus. Eu preciso entender isso. Quem é Deus é Ele. E se Ele é Deus, Ele pode tudo. Ele pode o quê? Pode tudo. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. A tua vida pertence a Ele. A vida dos teus filhos pertence a Ele. A sua história pertence a Ele. E Ele estabeleceu: se o Filho vos libertar, porque Ele gerou um Filho, Cristo Jesus, errado, único. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meu Filho te libertou, e te libertou de verdade. A porta é um lugar que você vai ter lugar para sair, e vai ter lugar para entrar. Pastagem está lá no Salmo 23. É aquilo que eu estou com vontade de fazer agora. O que é, apóstolo? Deitar no chão de cansado. Pastagem é o lugar que você chega lá e... Por que pastagem é um lugar bom de deitar, irmão? Você está andando nos desertos, circulando nas áreas entre uma cidade e outra lá em Israel. Eu lembro do espaço onde nos mostraram, olha, tem um beduíno ali. Tinha uma tenda. E a tenda estava montada no meio de um valezinho assim, tinha uns postes de energia, e uma montanha bem alta atrás da tenda. E tudo ali era aquela pedra branca, calcária, aquele negócio, um sol que chega a doer no óculos. Agora você pensa, a pessoa cansada, num dia daquele de sol, aí olha para aquelas pedras calcárias, com vontade de deitar. Não dá coragem, irmão. Mas aí ele chega num dia desse de sol, encontra um lugarzinho com uma gramazinha bem baixinha, daquela de campo de futebol, uma árvore frondosa, com uma sombra, uma zoadinha de riacho correndo, num calor daquele. Aí a Bíblia diz assim: Ele te coloca às margens de ribeiros de água tranquila. Ele te dá pastagem para que você descanse. Unge a tua cabeça com óleo e o teu cálice transborda. Aquele que confessa ao Senhor Jesus salvar-se-á e achará descanso. E uma outra coisa que a porta indica que existem dois lados. Diga, dois lados. A porta indica que existem dois lados. Após, qual é o lado de dentro e qual é o lado de fora? Deixa eu lhe dizer. O lado de dentro é o lado que Deus preparou para você. Qual foi o lado que Deus preparou para você? O nome do lado de dentro se chama Jesus. Ele é a porta. Você entrou, salvação. Mas quem fica do lado de fora, está em que lado? Está no lado do quê? Claro. Se não está na salvação, está onde? Na perdição.
A Bíblia diz que um dia saíram 10 moças para encontrar com o noivo. E aquelas 10 moças vão encontrar com o noivo, e estão indo no caminho do noivo, esperando o noivo aparecer. Daqui a pouco elas pararam em um canto, e estava ficando de noite, e aí as moças chegaram e acenderam suas lamparinas e ficaram esperando. Só que o noivo demorou e a lamparina começou a secar. Quando começou a secar, uma começou a olhar para a outra e disse: e agora o que a gente faz? Aí uma disse: ah, minha filha, eu saí e fiquei pensando que ele podia demorar, eu trouxe azeite sobrando. Aí a outra disse: ah, eu também fiz, resultado, tinha 5 com azeite sobrando. E aí quando a noiva: e agora? Dá um pouco do teu azeite. Nada, pois falta para mim, falta para você, ficar gente no escuro não. Vamos procurar onde comprar. Vai ver se tem no Silveira ali. E aí as noivas foram atrás para ver se comprava o óleo, e as 5 ficaram ali, esperando com azeite de sobra, acabando o azeite, elas botando mais. Daqui a pouco se ouviu no meio da noite: eis o noivo! As noivas encontraram com o noivo e elas entraram com ele na recâmara. Daqui a pouco, passados alguns momentos, chegam as outras com novo azeite, mas as lâmpadas acesas, e procuram as 5. E onde estão? Ah, cadê as meninas? E aí começam a escutar o barulho da alegria, do gozo. Elas entraram, elas estão na recâmara. Ah, abre, abre. Não, vocês não tinham azeite de sobra, vocês não estavam preparadas. Vocês preferiram ficar do lado de fora. Vocês sabiam que era necessário ter azeite, mas vocês rejeitaram o azeite. O azeite que é derramado hoje chama-se palavra de salvação. Essa palavra que é ministrada e que indica que existe um lado de fora e que existe um lado de dentro. O lado da presença de Deus e o lado sem a presença de Deus. Não existe meio termo. Mateus capítulo 12, versículo 30 diz, o próprio Jesus dizendo, deixa eu lhe dizer, é o próprio Jesus dizendo, e eu lhe desafio a pegar cada um desses textos que eu estou colocando e ler os capítulos inteiros, para que fique ainda mais claro aquilo que eu estou pregando. Sabe por quê? Porque não é uma conjectura humana, não é uma especulação, não é uma forçação hermenêutica de texto, é algo cabal, verdadeiro e genuíno. É Cristo, salvação de todo aquele que crê, e sem Jesus está condenado, não tem jeito. O texto aqui é o próprio Jesus falando: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta faz o quê? Espalha. Se não é comigo, é contra mim, não existe meio termo. Mas apóstolo, eu não faço mal nada a Jesus, eu não aceitei. Olha, eu não falo nem mal de ninguém, eu nunca falei mal nem do Senhor, estou lhe conhecendo agora. Meu filho, pode falar mal de mim, não tem problema não. Mas uma coisa é certa. Naquele grande dia, quando a trombeta tocar, quando o céu se abrir, e quando o Senhor chamar a sua igreja, a língua do homem fica, mas os santos sobem para a glória. Essa palavra não é minha. Essa palavra é de Deus. Arrependa-se do seu pecado e confesse a Jesus hoje como Senhor e Salvador da sua vida. Quem não se junta, espalha. Entrar e sair ao mesmo tempo, dois lados. É interessante que em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, a palavra de Deus diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem devassos, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de... Não se enganem. Apóstolo, mas eu sei, eu entendo essa palavra, eu conheço essa palavra, mas olha, eu não sou devasso. Amém, glória a Deus por isso. Mas você é idólatra?
Não, não sou idólatra. Quem é que está na frente da sua vida? Quem é a pessoa que você confia? Quem é aquele que você entrega a sua devoção? Se você coloca alguma coisa que não seja Deus na sua vida, alguma coisa que não seja o Criador de todas as coisas, se você não confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é idólatra, sim. Lá em Romanos, capítulo 1, a palavra diz assim, que os homens se tornaram maus e começaram a dar mais crédito à criatura do que ao Criador. Tem gente que ama São Francisco de Assis, vai falar mal de Padre Cício, vai falar mal de Frei Damião para você ver. A sua fé, a sua esperança estão nesses homens, na criatura. Mas a palavra de Deus diz que idólatra não entra no céu, porque estão adorando a criatura e não o Criador. Leia 1 Romanos capítulo 1. É idolatria, é abominação ao Senhor. Ah, pai, mas tudo bem, mas eu não sou idólatra. A palavra diz o seguinte: se você olhar para uma mulher desejando, se você olhar para um homem desejando, não sendo seu, você adulterou com ele. É o que a palavra de Deus diz. Ah, mas eu não sou efeminado, graças a Deus. Mas eu não sou sodomita, graças a Deus. Se fosse uma reunião de homens e mulheres aqui, eu ia abrir o verbo, viu? E a gente ia identificar alguns traços de sodomia. Nem ladrões. Quantas vezes chegou numa banca de feira, vai lá, meteu a mão nas coisas, com medo, eu volto aqui daqui a pouco. Está esperando você até hoje. É interessante que sábado eu fui fazer compra no Ceasa. E aí eu cheguei na banca, olhei as coisas. Minha esposa, ela quando vai comprar, ela olha umas 300 bancas. Eu olho em 2 e tá bom para mim. Aí eu olhei uma, olhei outra, eu disse assim, eu acho que vou comprar aqui. Aí eu disse para a moça, eu volto daqui a pouco. Aí a moça, eu vou comprar ali o negócio, depois eu volto. A moça assim, sim, tá certo. Demorou um pouquinho, aí voltei. Aí voltou mesmo, não foi? Ela está tão acostumada a ouvir, volto daqui a pouco e não voltar. Porque a gente faz o seguinte, a gente se torna mentiroso de graça. Por que não falar a verdade? Olha, não gostei não, vou ver se eu encontro coisa melhorzinha lá na frente. Pronto. Vai ver que ela melhora até o produto dela. Mas tem que mentir. Se você não vai voltar, por que você não vai voltar? A Bíblia diz que mentiroso não entra no céu. Eita, poxa, e agora quem é que se salva? Ninguém. Se não for por Jesus, ninguém alcança a salvação. Por isso que cada homem e mulher nesse lugar aqui já entregou sua vida ao Senhor Jesus, dizendo, Jesus, eu não posso me salvar, mas o Senhor me salva, então eu me entrego ao Senhor. Porque não há herança para prevaricadores. Não há herança para aqueles que não entraram pela porta. Por isso que ele é salvação. Porque ninguém pode se salvar. Não existe um justo, um só sequer. E porta, finalmente, indica que precisamos tomar uma decisão. Diga assim, porta é decisão. Jesus é a porta. Porta é entrar e saída, porta é ser controle, porta é segurança, porta é definir lados, porta é o lugar onde você decide, entra ou não entra. Passando pela porta é vida diferente. Eu preciso decidir. Tem portas que mudam a nossa realidade. Por exemplo, um jovem que fez 18 anos e entrou na porta do serviço militar, já sabe que ali pode mudar a vida dele. O cotidiano dele. Ele que tinha todo dia de manhãzinha o cafezinho da mamãe, não sei o quê. Agora ele vai tomar um gritão para ficar em pé. Ainda vai ser chamado de ordinário. Um rapaz e uma moça que entra pela porta de um cartório para procurar o setor de registro de casamento, sabe que a vida deles vai mudar. Porque passou por aquela porta, sim ou não? Uma pessoa que está doente, encaminham ele para o setor onde a porta lá em cima está escrito oncologia.
Essa pessoa entra ali naquela porta alegre, porque ela sabe o que é que aquela porta representa. Alguém que aprontou uma coisa e chega na porta dele e abre uma porta de um carro com um negócio brilhando em cima, aquela porta aberta para ele é uma coisa boa, ele sabe que a porta vai ser fechada para ele. Então, porta é um lugar onde você tem que tomar uma posição. E eis que está diante de vós a porta chamada Jesus. Qual é a tua decisão? Romanos, capítulo 10, versículo 9 diz, para que você saiba, para que fique claro, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás... Se confessar é... Irmão, vamos lá. Vamos fazer agora igual o telecurso, 2º grau. Vamos pensar um pouco. Vamos fazer uma análise hermenêutica desse texto. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, ou seja, se você falar, né, se você abrir os seus lábios, com o que é confissão? Você fez? Fiz. Jesus é Salvador? É. Jesus é seu Senhor? É. Você crê que Jesus pode te salvar da condenação do pecado, da morte, do inferno? Creio. E em teu coração creres que Deus ressuscitou. Eu estou fazendo isso porque lá no fundo da minha alma eu creio de todo o meu coração que Ele ressurgiu dos mortos. Eu creio que Ele ressuscitou para me dar isso. Serás? Então quem não confessa, está o quê? Quem não confessa e quem não crê, está o quê? Está o quê? Mas se eu só confessar, mas não crer, hein? Pode falar, irmão. Se eu só confessar e não crer, se eu crer e não confessar, tem que fazer as duas coisas, sabe por quê? Porque Deus não é Deus de meias patacas, nem de meias palavras. Deus não é Deus de meia verdade. Deus é Deus de sim, sim. Então o texto deixa-nos claro que eu preciso confessar ou não. Eu preciso entrar ou não. Eu preciso aceitar ou não. No reino do céu não existe imparcialidade. No reino do céu não existe imparcialidade. Ou é ou não é. Ou aceita ou não aceita. Ou é de Cristo ou é de Mamon. Ou você liga ou você desliga. Tomou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo, que eu sou a porta das... Pergunte a pessoa que está ao teu lado assim: você é a ovelha? Quem é ovelha entra pela porta. Quem não é ovelha não entra pela porta. Porque Jesus diz: eu sou a porta. E se você é ovelha, você entra pela porta. E nessa noite a porta está aberta. A porta é Jesus. Ele se torna, para aquele que crê, caminho, verdade e vida. Aquele que crê e confessa será salvo. Mas aquele que não crê e não confessa já está condenado. Não porque Deus o condenou, mas porque ele decidiu. Ele optou por tomar essa posição. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos e curvar as suas cabeças e fazer a Deus nessa hora uma oração. Uma oração diante do trono, dizendo: Senhor, a minha vida eu entrego ao Senhor, eu coloco a minha vida diante do teu trono. Eu te peço, Espírito Santo, me ajuda a testemunhar desse amor, a vivenciar esse amor, a manifestar esse amor. Me ajuda, Espírito Santo, a viver a tua palavra com profundidade, com verdade, com destreza.
que eu possa, Senhor, estar diante do teu trono, dizendo, Senhor, eu quero te conhecer mais e mais, eu quero te conhecer com profundidade, eu quero receber tudo que o Senhor planejou para mim, tudo que o Senhor projetou para mim, mas eu quero começar pela salvação, eu quero entrar pela porta. Peça ao Senhor, Espírito Santo, me ajude. Eu sei que o Espírito Santo está aqui, eu tenho convicção plena disso.